Vamos lá. Então, pelo NF, vamos lá. Os temas que suicidem algumas questões importantes. Florianópolis, 1984, Educação Física, Perspectiva de uma Nova Prática. João Pessoa, 1985, a Educação Física diante da realidade brasileira. Reprodução ou transformação? Reprodução ou transformação? A pergunta. Curitiba, 1986. Existe outra educação física? Existe outra educação física? Existe outra motricidade humana? São perguntas que eu faço sempre aqui, ligadas à identidade perdida ou pedagogia geral. São temas educação física, motricidade humana sumária. Motricidade humana sumária, porque atravessa a maioria de todos os parâmetros ligados à história do Brasil e do mundo. É um balanço histórico, não tem um balanço geral aqui? É um balanço histórico ligado ao próprio desenvolvimento. Somente movimento pequeno como o meu, graduaçãozinha. Okay? Então, ou seja, condições para a nova prática, Recife, 1988, 10 anos da educação física que avançou, Vitória, 1989, o número de estudantes congressistas significativo tendo atingido, lógico, nos 10 anos, 15 anos de formação que eu tive. Olha como a educação física mudou quando eu entrei, desde 2003. Pode perceber que houve diferenças, um diferencial muito grande. O número de estudantes congressistas significativo tendo atingido uma média acima de 500 nos 10 encontros realizados nos anos 80. A década de 80 abalou. No 87, querendo ou não estou falando que é filme, não é Big Brother, mas, gente, são muito conhecidos eles, e particularmente eu não sou não, mas me conheceram aí, ó, quem é esse aí? Há pouco tempo aí que eu apareci não, com o Pavilhão 9. Lembra que eu falei Pavilhão 9, eu citei o Pavilhão 9 sobre motricidade sumária? Foi o Pavilhão 9. Ou seja, 1980, em João Pessoa, a década de 80 embarcou para a área social e para a biomédica. Ou seja, um falando mal do outro em debates, discutindo, mas depois é um cafezinho, um analgésico. Embora algumas colegas de faculdade do campo docente, tutoras, falavam que era uma porrada puxando o cabelo, era uma queimação, mas era debates, era banca. Então ou seja, atinge o público recorde de 1.100 participantes. Ou seja, o vestibular, em 2026, como é que vai ser? É lógico que não estou puxando a bandeira para a educação física, mas é lógico que os jovens hoje têm que acreditar em alguma coisa. É um desafio, um objetivo. Muitas vezes o pai quer que ele faça medicina, ele vai fazer educação física, ele não vai fazer medicina. O que é educação física? Então a escola de educação física é 16 estados e federação, além do Distrito Federal, 16, né? Com a representação de 33 escolas de educação física, 33 escolas. Praticamente vai aumentar 33, né? É lógico, quando eu falo assim, todo respeito, não é questão escatológica, assim, eu acredito em Jesus, 33 anos assim, mas, gente, é uma perseguição muito grande, hegemônica, né? Que nos traz contradições ligadas às pesquisas, campos análogos, 33 anos, né? É lógico que falaram que eu ia morrer com 33 anos. Eu falei, não, Jesus não sou pecador, muito pecador, e múltiplos pecados que eu tenho, porque eu gosto muito de movimentos. Ok? São fatores. Então, são fatores importantes. Então, a educação física entre os estudantes da FEVISA ajuda a sociologia, ou seja, algo que está imposto, ligado ao corpo, movimento, e o movimento é a motriz, relacionado também à Universidade de São Paulo, Nicação de Filho, o Neira, tem um Neira aí também, que ele aparece de vez em quando na televisão. Comprei, tem uma televisão antiga, a Panasonic aqui, para demonstrar que também há questões da meio de comunicações de massa, 1850, o jornalismo, o serviço social, ou seja, outros autores também que destacam em questões a letras, que eu entrei também em letras na Faculdade Cruzeiro do Sul, porque o Gramins entrou em letras, porque eu não posso entrar em letras para fazer também? Aí entrei para fazer a aula de letras, entrei na pediatria, aí depois eu saí, eu fui uma reviravolta, tipo voleibol, rally teórico, uma viravolta, 2, 3 anos, fazendo pesquisa, analisando, ligado às ciências sociais e todos os parâmetros, ok? Não, ou seja,
esnobando ninguém. O gesto motor, melhor professor é aquele que condena a si mesmo, que não tem um gesto perfeito. O que não tem um gesto perfeito, ele vai analisar a si mesmo. Agora, quem não analisa que tem um gesto perfeito, esse não vai ser um grande mestre. O grande mestre, quando ele erra, ele acerta. Como é que ele vai treinar alguém que ele não vai entender o erro do outro? Como é que ele vai treinar alguém desde a pré-escola? A pré-escola fala, eu vou ver. Ok? São fatores importantes, ligados às contradições sociais. Aonde há uma contradição, há uma mudança. E aonde há uma mudança, há uma história. Aonde há uma história, há uma incompreensão. Mas há uma incompreensão para aqueles pesquisadores e historiadores, porque não houve uma incompreensão. Mas vai ser compreendido numa banca, numa universidade, ligada às pesquisas. E a preocupação e o compromisso. Por exemplo, tem a Lilian Marchetti. Ali tem a Santana, acho que é Santana. Vânia Santana ou Santiana. Ali, Instituição Betinho. Eu liguei para lá, falei, vou me filiar. Fazer o quê? Ligado aos campos epistêmicos, vários autores, mulheres, movimento, a gravidade esquelética, relacionadas a essas questões. Então, são maneiras que colocam fatores importantes. Então, vamos analisar entre Nelson Rodrigues, né? Ou seja, quando ele fala também, é lógico, as pessoas citam muito Nelson Rodrigues ligado ao esporte coletivo, futebol, né? Que a identidade cultural, corporal, esportiva do povo, porque era o Brasil, na expressão do amador Nelson Rodrigues, a pátria de chuteiras, e não a pátria de raquetes de tênis, de bola e vôlei, ou de basquete, ou de pés de pato. É uma pergunta, porque nunca nós tínhamos chamado de atenção para a plasticidade. É o sentido estético do gesto esportivo no futebol. Aí a neuroplasticidade dá para entender. Na faculdade da Vinci ali, o professor Paulo Santos falando sobre neuroplasticidade. Com o próprio colega, amigo da literatura de letras, assim lá. Tem uma senhora aí que fala que é doutora aí, que falei com ela que um dia eu vou entender letras. Porque cada letra tem o seu ato fenomenal, que é a linguagem e ciência. Se aí entender, vai entender alguns autores que estou falando aí já. Então, ou seja, basquete, pés de pato, o que é? É uma pergunta. Atenção para a plasticidade, o sentido estético do gesto esportivo do futebol? É uma pergunta. Será que é o arremesso primitivo ou a ação do arremesso estático, alienado ou alheio? É a beleza? Ou seja, é a bola no peito, sem a bicicleta, o peixinho. Vou dar um peixinho. Ou seja, ao conhecer a característica ímpar do jogador de futebol. São a linguagem cultural. Ou seja, a gauchinha, debaixo das pernas. Se eu falar debaixo das pernas, cuidar com debaixo das pernas. Falar para uma mulher, cuidar com debaixo das pernas com um homem. Não vai ser diferente? Mas hoje está havendo ainda assédios e repercussões. Eu falei com a menina uma vez, cuidar debaixo das pernas. Ela foi falar com a diretora lá que eu estava querendo, fazer um amorzinho, né? Fazer algo diferente com ela. São características ímpares e pares ligadas ao próprio Aristóteles. Eu quero dizer que o Russell, como Aristóteles, fala que a própria palavra ela é fenomenal, é um zoológico de impactos violentos. Aí, meu irmão, você vai ficar hoje. Se você ficar perto, você vai ficar hoje. Você vai morrer, maluco. Tá ligado? É tão fenomenal a palavra que ela pode concretizar a cada hora. Por isso que o mundo das ideias veio de Platão, na academia, para discutir. E Aristóteles para concretizar esse zoológico entre as palavras. Entre o discurso, entre a virtude e a linguagem. Por exemplo, o Zico aqui, sobre o Zico fala, mesmo com a lei de Zico em vigor, como o trabalhador aqui que não possui propriedade sobre a própria força de trabalho, o Zico está defendendo o que eu falei agora, sobre arremesso primitivo. Falava que na época mesmo que o próprio jogador de futebol tem que treinar todo dia. Tem que correr todo dia. Eu, nesse sol, aqui no Espírito Santo, eu estava no campo lá, E o próprio professor, muitas vezes, não sabia, colocava no sol mesmo. Passava mal, punha dor de cabeça, mas estamos vivos até hoje. Por causa de quê? É o campo acidental. Vamos falar com o professor? Tem vários. Essa linguagem. E mandar ver, tem que colocar para correr. Não quer jogar? Manda sair. Simão Lopes, 2014, manda sair. Eu prometia. Sai.